Você sente que tem uma batalha, muitas vezes, acontecendo na sua mente? Para muitas pessoas é ao longo do dia, para outras pessoas isso acontece muito mais ali antes de dormirmos, onde não tem o mundo aqui externo não está chamando a nossa atenção e nós conseguimos ouvir de uma forma ainda mais alta essa voz na nossa mente. E geralmente, essa voz está falando de algo que aconteceu no passado, seja no mesmo dia, seja algo que aconteceu alguns dias atrás, ou algo assim do tipo, ou uma, uma ansiedade em relação a algo que pode vir a acontecer. E o motivo que ela está fazendo isso, a nossa mente, eu estou colocando ela em terceira pessoa, tá, pessoal? Para deixar claro. É porque ela gostaria que as coisas acontecessem de uma determinada forma. Então, de novo, as coisas aqui no passado não aconteceram do jeito que ela esperava, e ela, mais uma vez, a mente, e algo aqui no futuro, ela está com medo de que algo aqui não aconteça do jeito que ela deseja. Então, geralmente é um medo. Acho que dificilmente alguém fica ali, projetando para o futuro, um sonho, um desejo, alguma coisa assim do tipo, né, tipo, pensando assim: "Nossa, que legal que vai ser, puxa, vai ser tão extraordinário". Raramente, talvez um indivíduo com muito foco, ele consegue que a mente vá nessa direção, mas de uma forma positiva. Da mesma forma, pouquíssimas pessoas vão na direção do passado e têm pensamentos saudosistas, positivos de como as coisas eram boas. Geralmente isso acontece sim de tempos em tempos, mas geralmente estamos remoendo algo. Talvez foi algo que alguém nos disse, né? Talvez foi uma briga, talvez foi uma algo que não aconteceu do jeito que nós esperávamos, como eu estava dizendo. E o que determina a altura da voz na nossa cabeça é a distância de como as coisas estão daquilo que eu esperava que elas deveriam estar. Deixa eu falar de novo. A altura dessa voz, ela fica proporcional à distância de como eu acho que as coisas deveriam estar. Ou seja, existe uma divisão aqui, no sentido de eu acho que essa altura do campeonato eu já deveria ter uma vida assim, com coisas assim, acontecendo dessa determinada forma, com um X número de filhos, ou com uma determinada saúde, ou uma determinada situação financeira, ou uma determinada algo assim do tipo. E, obviamente, isso está associado a uma determinada projeção. Então, nós estamos colocando isso numa visão geral, né? Agora, quando se trata, se a gente pegar essa mesma atitude, e colocar ela no micro aqui em uma circunstância, geralmente essa pessoa, né, a mente da pessoa que está fazendo isso, ela provavelmente também está fazendo isso
em algo pequeno. Então vamos dizer assim, eu saí de casa para ir num determinado local e de acordo com o tempo que geralmente leva para chegar até esse local, sei lá, você leva 10 minutos. E naquele dia existia algo acontecendo, uma construção, ou seja lá o que for, um show na cidade, alguma coisa, as ruas estão cheias e você claramente não vai conseguir chegar. Então, eu gostaria que as coisas estivessem sendo diferente do que elas estão sendo. Então, de uma determinada forma, eu estou a minha mente está fazendo já agora a gente vai ter que continuar dessa forma, né. A minha mente está fazendo eu sofrer, mas eu só estou sofrendo porque eu não estou tendo consciência que é isso que a mente faz. A mente faz isso, ela é o que ela faz, ela planeja, ela quer que as coisas aconteçam de uma determinada forma, justamente não é por mal, né, mas porque ela gostaria que evitar qualquer tipo de dor. Então ela calcula, ela faz uma estratégia, só que não é bem assim que a realidade acontece, né, pessoal. A realidade é bem imprevisível. Então, a raiz desse o motivo que a gente cria tanta tanta expectativa, tanto controle, se a gente não for em busca da raiz do problema, é a jornada espiritual nossa, em busca qual é a raiz, por que que eu tô assim, né. E geralmente você vai falar assim: eu tô assim porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero". Uma pessoa vai dizer isso, certo? "Ó, eu tô assim porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero". Eu sei que isso vai parecer talvez um pouco até confuso no começo, mas eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Mas por que que eu preciso que as coisas aconteçam de uma determinada forma? Essa é a pergunta. Por que que eu preciso que as coisas aconteçam de uma determinada forma? Por que que eu preciso disso? Deu pra entender, pessoal? Por que que eu preciso? Aí você fala assim: "Ué, essa é a raiz do problema". Eu estava dizendo ali no começo, eu estou indo numa reunião de negócios, estou indo num encontro, estou indo numa viagem. Eu estou precisando que isso aconteça de uma determinada forma, porque eu não estou bem. Assim, presta atenção nisso. Eu não estou indo para curtir o momento, seja lá o que for. Eu estou indo lá na expectativa que isso complete algo que está faltando dentro de mim. Não, ninguém tem esse pensamento claro, obviamente ninguém tem essa percepção, mas em essência, nós gostaríamos que as coisas fossem de uma determinada forma, porque aquilo no final do dia acaba se tornando um band-aid, algo que me dá um alívio ou um bem-estar temporário. Então, a gente faz isso através da comida, a gente faz isso através de inúmeras formas, né, porque algo não está bem dentro. E esse algo que não está bem dentro, se o problema a gente está concordando que não é necessariamente talvez o trânsito, não é o que está acontecendo, não foi o encontro, se você consegue aceitar que nós não estamos bem e estamos buscando preencher algo dentro de nós, não vai ser esse algo lá fora que vai consertar, porque eu já concordei que a circunstância é interna. Então, muitas vezes, a parte mais difícil é fazer a pessoa aceitar que existe algo dentro dela que precisa ser ajustado.
Então, se a pessoa chega nessa conclusão, e não é fácil muitas vezes a pessoa chegar nessa conclusão, que tem algo aqui dentro de mim que eu não estou ok, não vai ser então eu fazer isso aqui fora ficar de uma determinada forma que vai fazer eu ficar ok, porque isso aqui tá sempre mudando, não vai ficar parado, uma coisa é certa, isso aqui não vai ficar parado do jeito que a gente gostaria que ficasse. Então quando a gente acaba agindo nessa perspectiva, obviamente nós estamos, vamos dizer assim, deixando o nosso senso de ser, deixando a nossa paz e espírito, eh, à mercê, nas mãos de que as coisas aconteçam de uma determinada forma. E daí eu elimino todas as outras formas que poderiam estar acontecendo, e eu poderia estar, vamos dizer assim, vivendo aquela circunstância, porque essa uma coisa não saiu do jeito que a gente queria. E não tô falando que tipo: "Ah, isso aqui mas isso aqui, Fernanda, é desagradável". Não, tudo bem, eu entendo essa parte. A grande questão que eu quero que eu gostaria que você prestasse atenção é, eu não gostaria que isso arruinasse todo o resto. Eh, eu estava eu estava viajando com a doutora Nara e a gente chegou nesse hotel e o chuveiro era bem pequeno, o box, né, do chuveiro era bem pequeno, bem pequenininho mesmo. E a água, eles avisaram a gente que dura 15 minutos. Então, 15 minutos para os 2. Então o banho não poderia ser mais que 7 minutos. E pra mim também tudo bem isso, não tem erro. Mas que daí se você não calculasse bem, teria que esperar que vai se encher, não é no dia, vai. Por exemplo, se uma pessoa tomar num horário, outra tomar no dá pra tomar um de 15. De qualquer forma, não sei o que que poderia estar acontecendo ali no controle da água fria com a quente, pra sair mesmo água, ou ela sairia super quente, super, super quente, impossível de ficar debaixo, ou ela sairia pouca água, bem pouca água. E daí, obviamente, ia demorar muito, porque, né, era bem pouca água mesmo. Então a gente acabou tendo que, né, meio que se virar ali, e isso, né, você tá viajando, você tá de férias, pode acabar sendo um transtorno. E a gente, né, obviamente comunicou com a recepção do local, era tipo um chalé, e a pessoa falou: "Não, tudo bem, amanhã a gente, eh, amanhã a gente vai enviar alguém para arrumar". E quando eles enviaram a pessoa para arrumar, eles falaram: "Ah, talvez 15 minutos conserte". E quando foi passando mais de 15 minutos, eles falaram assim: "Olha, talvez dure bem mais tempo". E era um lugar que estava nevando muito. E eles falaram assim: "Porém, a gente ia ficar ali na recepção", a recepção era à parte, assim. "Ah, para vocês não ter que ficar aqui, tem um chalé nosso, tal, assim, assim, assado, vocês podem ficar lá, fica à vontade, usa à vontade". Então a gente foi nesse chalé, a gente foi levado pra lá. Assim, longa história curta, foi uma experiência super legal, porque onde era, o que estava acontecendo, tã a luz, tal, e depois eles nos deram também um dia lá numa spa que eles tinham também. De qualquer forma,
Na hora que eu fui pagar, eles não cobraram um monte de coisa extra, e o engraçado foi que eles falaram assim: "Nossa, vocês foram tão legais, tão compreensivos com o problema, que a gente é o mínimo que a gente pode fazer". E eu achei tão interessante aquilo, porque elas falaram: "A gente foi compreensivo com o problema". E essas pessoas, elas daí talvez estão acostumada com uma outra resposta a um determinado tipo de problema. Eu, pelo menos, já confesso que no passado eu devo ter tido uma dessas respostas. A gente chama aqui na escola de cair da graça. Com certeza. Eu já tive outras respostas no passado, né. Muitas pessoas se revoltam com as mínimas coisas, né. Muitas vezes um e-mail que não é respondido, mas na verdade foi para a caixa do spam e a gente nem sabe, né. A gente acaba tendo essas reações, porque a gente se sente, né, que não foi respeitado, ou foi rejeitado, ou foi ignorado, alguma coisa assim do tipo. E essas coisas estão sempre conectadas a registros do nosso passado. De novo, por que que eu teria uma expectativa de uma determinada forma? Porque a gente não tá bem. Então a gente precisa que as coisas sejam de uma determinada forma para que a gente fique bem. E o coeficiente de inteligência não vai salvar ninguém nessa nova era de mudanças drásticas e rápidas, e de coisas inesperadas que podem estar acontecendo devido ao avanço da tecnologia, mas a nossa capacidade de adaptar. Mas a nossa capacidade de adaptação, ela está sempre 100% associada em como a gente está, falar falar mais o popular, apegado às coisas serem de uma determinada forma. Então eu não consigo, muitas vezes, tirar a minha mente, presta atenção, a mente vai lá e gruda em algo, e com ela leva a sua alma. Então a sua alma fica presa através da sua mente em um determinado problema. Daí nós passamos a sentir o problema. Eu só estou sentindo aquele problema, porque a minha mente grudou naquele problema. De novo, a nossa mente, eh, ela é uma máquina de de cálculo, de previsão, de estatística, ela quer saber. E o motivo que ela quer saber é porque ela tira, vamos dizer assim, o seu senso de segurança, porque aquilo que não é desconhecido para a mente muitas vezes gera muito desconforto, né, ela quer prever, ela quer controlar. Então, quando tem um determinado acontecendo e um determinado, evento acontecendo e eu tenho uma expectativa que isso for muito diferente do que está sendo, obviamente eu vou acabar minha mente vai acabar grudando nisso e vai tentar fazer de tudo para que seja, para que aconteça, entendeu? E eu vou dizer para você, é difícil de perceber isso, porque o nosso senso de ser, daí quem nós estamos sendo, a gente fala senso de identidade, mas daí ficaria muito complexo de explicar agora isso, ele está sendo limitado a essa determinada experiência. E não tem o que ser feito naquele momento, né, naquele momento é o que é, então a gente vai dar risada daquilo, né, vai tomar o famoso banho de gato e segue a vida. Não vai ser o último, talvez, né, talvez não seja o último, com certeza não é o primeiro. Mas eu tinha um professor que falava assim: "A gente tem algumas certezas, uma dessas certezas é que um dia essa experiência vai acabar. Essa nossa experiência com essa persona, né, com essa máscara, com esse personagem, com esse avatar, o nome que você quiser dar". E eu acho que no final do dia a grande questão é, essa experiência está sendo rica
Para não falar, você tá curtindo mesmo a jornada? Porque a gente deveria estar curtindo a jornada. E quando eu falo curtindo a jornada, não é só as coisas serem do jeito que a gente quer que elas sejam, porque daí isso pode dar muito trabalho, né, dependendo. Eu tô falando de você tá conseguindo curtir o que tá acontecendo, encontrando um motivo, encontrando uma razão, não levando as coisas tão a sério. Ao mesmo tempo que isso parece extremamente complicado, né, parece que é algo muito profundo. No passado, eu aprendi isso de uma forma muito simplística, que muitas pessoas nem aceitam um conceito assim tão simples, que era: na vida e nos negócios, devemos nos importar, mas não muito. Como assim? Sim, a gente deve se importar com a nossa saúde, com a nossa vida, com a os nossos relacionamentos, mas não se importar muito no sentido de quando acabamos indo para os extremos seria negligência, né, negligenciar a nossa saúde, e outro extremo seria andar com uma balança pesando as comida e se preocupando demais. Então, eu vou falar que existe uma faixa aqui no meio, que eu espero que a sua não seja tão curta, né, tão pequena, na qual a gente consegue se virar, que a gente consegue viver sem ter que então, obviamente, existem algumas necessidades, as necessidades a gente estava por exemplo, tem um teto ali sobre a nossa cabeça. Uma necessidade, talvez, não, obviamente, naquele frio e tudo mais, né. Mas qualquer coisa acima disso, eh, eu posso acabar me adaptando e tentando tirar o melhor daquilo, se eu estou bem. É isso que eu queria que você entendesse, que é algo que talvez eu não sei se algum dia eu consegui deixar claro para as pessoas isso. Se nós estamos bem, a gente não precisa que as coisas aconteçam aconteçam que as coisas aconteçam de uma determinada forma, porque a gente está bem. Então você está indo encontrar um colega de escola do seu passado ou está indo, eh, fazer uma determinada viagem, e se você coloca muita expectativa e muito apego às coisas serem de uma determinada forma, é complicado, porque se elas não são e a nossa dependendo de novo da proporção dessa distância, eu vou grudar naquilo e vou acabar estragando a minha experiência. Então, ser capaz de não lutar com a mente é uma grande chave, porque não tem como essa luta você não vai vencer. Por quê? Porque foi ela que criou o problema. Então dificilmente ela vai deixar quieto isso aí. Hã, muitas vezes as pessoas acham que a chave então é reprimir isso que a gente está sentindo, o que vai virar um problema lá na frente. Outras vai ser expressar e negócio, o que obviamente daí acaba virando karma. Então a gente tá, né, com esse com esse dilema aí energético. Então, a solução ela é muito simples de novo, mas ela não é fácil, porque a gente tem que praticar, e essa é a jornada espiritual. A gente tem que ser capaz de criar essa essa percepção, desenvolver essa capacidade de ver que a mente está falando e só pelo fato de você estar ouvindo a mente, você tem perspectiva sobre ela, então você não é só a mente, você está ouvindo a mente. E toda a jornada passa a ser clamar gradativamente o assento do ser, encontrar o ser, a presença, a consciência que está ouvindo tudo isso.
e que pode simplesmente ouvir falar: "Interessante, olha o que a minha mente está falando aqui", e não seguir o movimento dela. Eu não usaria força contra ela mais, eu sei que não, eu vou perder essa batalha. Então quando nós conseguimos observar, só isso, eu juro que esse é o começo. Agora, talvez ela continue falando ainda na sua cabeça, essa voz, mas depois você vai notar que ela para de falar, você não tá, é como se você não estivesse indo com ela, é como se você estivesse soltando esse pensamento. Olha só que interessante, é como se você estivesse soltando esse pensamento. Você não estaria indo com o pensamento nessa direção. Então você imagina que a sua consciência, a luz da sua consciência, ela tem o poder de amplificar as coisas. Então quanto mais você ficar dando, vamos dizer assim, a sua atenção, mais aquilo vai se iluminando, mas não no bom sentido, mais aquilo vai aumentando. Então, da próxima vez que você conseguir ver, ou ouvir, ou tomar essa perspectiva de que a sua mente está te levando na direção de uma expectativa que você mesmo, que a sua mente mesmo colocou, tenta soltar esse pensamento. Tenta deixar ele acontecer sem acompanhar o seu movimento. E quando você fizer só esse ato de tomar perspectiva sobre sobre eles, você vai notar que você não mais vai seguir essa voz na direção de uma determinada direção, onde você sabe, é cada vez mais incômodo. Então toda a jornada espiritual passa a ser você conseguir gradativamente não seguir essa voz, porque muitas vezes ela não tem nada novo para te dizer, pelo contrário, ela está remoendo algo. Ela está literalmente remoendo o que está acontecendo. Então, eu acho que o convite que esse episódio está deixando aqui para nós seria: solta esse pensamento. Quanto mais rápido você conseguir soltar um pensamento, não acompanhar ele nessa história toda. Eu brinco que esse conceito é 5 minutos para aprender, uma vida para mestrar. 5 minutos para aprender, mas uma vida para ter domínio sobre essa perspectiva. Porque acho que o maior benefício que a gente pode tirar desse tipo de ensinamento é que ele nos proporciona nitidamente a liberdade para que possamos ser livres. E quando eu falo é ser livre, é ser livre no sentido do nosso sentimento. Só nós conseguimos livremente nos sentir bem. Nós não estamos presos a certos acontecimentos. Então quando, vai limpar o chão, beleza, vai agora comandar isso aqui, beleza. Nós estamos livres para ser não somente quem a vida está convidando a gente a ser, mas a gente fica livre daí para ser mais feliz. Então, a jornada espiritual, ela eventualmente ela acaba deixando claro para você os seus benefícios, porque no começo muitas pessoas não veem sentido, né? Qual é o sentido dessa jornada espiritual? Essa jornada espiritual, ela proporciona a emancipação da nossa consciência, das amarras que o ego cria e nos permite que o nosso bem-estar seja
cada vez mais livre de condicionalidades. Beleza, galera? Os últimos episódios foram todos, vamos dizer assim, focados nesses tipos de entendimento, porque justamente, como eu disse no primeiro episódio do ano, nós estamos num ano de deixar aí, né? O ano numerológico 9, ele convida a gente a desenvolver a nossa sabedoria. E sabedoria, pessoal, ela só vem das experiências que nós estamos tendo. Então, eu sei que esse podcast, né, os livros que você escolhe ler, as companhias que você escolhe estar, tá todo mundo contribuindo. Mas não confunda conhecimento com sabedoria. A sabedoria só vem daquilo que você consegue, pela sua experiência, ver que aquela determinada atitude que você possa estar tendo não está servindo. Muitas vezes a gente tem uma determinada atitude por anos, sem perceber que o problema não é a dieta. A dieta vai continuar sendo um problema porque eu não estou ok. O problema não é um relacionamento. O relacionamento é o problema porque eu não estou ok. Então, da próxima vez que esses pensamentos compulsivos aparecerem, tente dar um passo para trás, tenta olhar eles em perspectiva e deixa eles falarem. Se você, obviamente, tiver interesse de aprender mais sobre isso, o nosso treinamento A Saída para Dentro, você pode começar a hora que você quiser. E nele você vai aprender ferramentas mais práticas para lidar com essa voz na sua mente. E quando você se sentir preparado, talvez você venha aos nossos treinamentos do bem, onde daí a gente vai fundo, bem fundo na raiz dessa voz, que obviamente é sempre emoções não processadas do nosso passado. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.